Olá, bem-vindos a esta aula. Aqui nós vamos tratar de concavidade e pontos de inflexão e vamos ver esses tópicos através de um exemplo, quando então eles serão introduzidos de uma forma intuitiva. Nós não vamos aqui usar demonstrações. Vamos considerar uma função de R em R dada por... Digamos que o objetivo aqui fosse esboçarmos o gráfico dessa função. Muito bem, uma primeira providência aqui seria talvez investigar os possíveis locais em que esse gráfico interceptasse os eixos. Por exemplo, a parte mais fácil de todas aqui é identificar o local em que esse gráfico, que nós ainda não sabemos como é, intercepta o eixo das ordenadas. É só fazer, evidentemente, x igual a zero. Então, fazendo isso, nós encontramos que o gráfico irá interceptar o eixo das ordenadas na ordenada menos 28. Quanto à busca pelas eventuais intersecções com o eixo das abscissas, ou seja, quanto à busca pelas raízes desse polinômio do terceiro grau, evidentemente a coisa fica mais difícil. Mas o que nós podemos fazer é uma pequena tentativa inicial aqui, que pode ou não ser frutífera, de testar alguns números bem simples, para ver se eles podem ou não ser raízes. Por exemplo, 0 aqui não é raiz. Se colocarmos 0 aqui, nós obtemos, como nós sabemos, o menos 28. 1 não pode ser raiz, porque f de 1 dá menos 5, não dá 0. Menos 1 não pode ser raiz, porque f de menos 1 dá menos 81. Vamos tentar o 2 e o menos 2. E se até aí não encontrarmos, vamos desistir momentaneamente dessa tentativa e prosseguir com os outros procedimentos. Só que o 2 é a raiz dessa função. f de 2 de fato é 0. E eu repito aqui algo que eu falei na aula passada. Nem todo polinômio é fatorável. O que implica em dizer que nem todo polinômio vai sempre nos apresentar raízes reais. Nesse caso, felizmente, nós conseguimos pelo menos uma raiz. E podemos usá-la para buscar as eventuais outras raízes reais, caso elas existam. De que forma? Lembrando de um fato que comumente é usado no estudo de polinômios no ensino médio. Se um número A é raiz de um polinômio na variável x, então esse polinômio é divisível por x menos a. Então vamos fazer isso. Nós sabemos que 2 é raiz desse polinômio. Então, esse polinômio aqui ele é divisível por x menos 2. Ser divisível por x menos 2 significa que aqui nós encontraremos um outro polinômio e o resto vai ser zero. Vamos efetuar a divisão. Lembrando como se efetua a divisão de polinômios. Nós pegamos o termo de maior grau e dividimos aqui pelo termo de maior grau. 2x3 por x dá 2x2. Esse 2x2 nós vamos multiplicar por cada um desses. 2x2 vezes x dá 2x3 e vem para cá com o sinal trocado. 2x2 vezes menos 2 dá menos 4x2. Vem para cá como mais 4x2. Terminamos de multiplicar por todos. Vamos operar aqui, somando. E quando esse resultado é um polinômio de grau maior ou igual ao divisor, nós continuamos a conta. Menos 11x2 dividido por x dá menos 11x. Menos 11x vezes x dá menos 11x2, vem para cá, mais 11x2. Menos 11x vezes menos 2 dá 22x, vem para cá, menos 22x. Efetuamos. O grau desse polinômio ainda é maior ou igual ao grau desse. Então, continuamos. 14x dividido por x dá 14.
14 vezes x dá 14x, vem para cá menos 14x. 14 vezes menos 2 dá menos 28, vem para cá mais 28. De fato, o resto é zero, o que significa que esse polinômio é tão somente o produto desses dois, somado com o resto que é zero, ou seja, é tão somente o produto desses dois. Vou escrever isso, portanto, 2x3 menos 15 x2 mais 36x menos 28 igual a x menos 2 vezes esse outro polinômio, 2x2 menos 11x mais 14. Como esse polinômio aqui é do segundo grau, nós temos uma chance de talvez decompô-lo também. Para tanto, talvez seja mais conveniente colocar esse 2 em evidência. E vamos buscar as raízes desse polinômio do segundo grau. Fazendo as contas, nós encontramos que as raízes desse polinômio são 2 e 7/2. Outro procedimento que costuma ser usado também a partir do ensino médio é esse. Você tem um polinômio do segundo grau, cujo coeficiente dominante é 1, e quando você obtém as raízes reais dele, você pode com certeza escrever que esse polinômio nada mais é do que x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Em outras palavras, eu quero dizer que se nós multiplicarmos x menos 2 por x menos 7/2, encontraremos esse polinômio aqui. O que foi então que nós fizemos? Acabamos de fatorar esse polinômio, o que nos permite com certeza encontrarmos todas as raízes dele, que aliás foi o que nós já fizemos. As raízes são 2, que aparece aqui duas vezes, e 7/2. São os únicos dois valores que anularão esse polinômio do terceiro grau. Esses são, portanto, os dois valores de x, nos quais o gráfico dessa função intercepta o eixo das abscissas. Então, com certeza, nós já podemos dizer que o gráfico passa pelo ponto de coordenadas 0 e menos 28, 2 e 0, pois 2 é uma raiz, e pelo ponto 7/2 e 0, pois 7/2 também é uma raiz. E esses são os três pontos em que esse gráfico intercepta os eixos. Eu repito agora que isso nem sempre é possível ser feito, nem sempre um polinômio é fatorável. E um exemplo bem simples seria esse daqui. Se f de x for igual a x2 mais 1, não é possível fatorar esse polinômio. Isso aqui não tem raízes reais, por exemplo. E alguns outros polinômios, mesmo que possuam raízes reais, não tornam esse trabalho nada fácil. Muitas vezes é altamente recomendável prosseguir para os outros procedimentos, ao invés de ficar procurando as raízes de um polinômio muito complicado. Então vejam, é isso que nós temos até agora. Obtivemos as intersecções do gráfico com os eixos. Agora nós vamos buscar por intervalos de crescimento e decrescimento e candidatos a ponto de máximo ou mínimo locais ou globais. Nós poderíamos ir atrás disso usando aquela fatoração que nós acabamos de fazer e procedendo como nós fizemos na aula passada. Mas como nem todo polinômio é fatorável, isso só poderia ser feito evidentemente em alguns casos. O que nós vamos fazer agora é o caso mais seguro e geral, que pode ser trabalhado mesmo quando não conseguimos encontrar as raízes de uma função, mesmo quando não conseguimos eventualmente fatorar um polinômio. Nós vamos usar a derivada primeira. A derivada primeira de um polinômio é sempre algo muito simples, né? Infelizmente nos dá uma função muito familiar, que é uma função polinomial do segundo grau.
vamos olhar momentaneamente o gráfico da função derivada, que eu faço questão novamente de frisar, não é o gráfico da função original. Mas nós já estamos sabendo que as informações sobre a derivada primeira nos fornece informações sobre a função f original. O gráfico que vai ser aqui desenhado fora de escala, e estamos fazendo um esboço só para termos uma ideia, é evidentemente o gráfico de uma parábola com concavidade voltada para cima e que intercepta o eixo das abscissas em 2 e 3. 2 e 3 são as raízes desse polinômio do segundo grau. E essas raízes, elas dividem o plano em 3 regiões. Uma para os valores de abscissas menores do que 2, outra para os valores entre 2 e 3 e outra para os valores de abscissas maiores do que 3. Repare que daqui nós podemos concluir o seguinte: f' de x é 0 para x igual a 2 ou x igual a 3. f' de x maior que 0 para, evidentemente, os valores de x para os quais a parábola está acima do eixo das abscissas. Ela estará acima do eixo das abscissas nessa região à esquerda do 2 e à direita do 3, ou seja, f' maior que 0 para x menor do que 2 ou x maior do que 3. Aqui nós colocamos o conectivo ou e não o conectivo e, porque ninguém pode ser simultaneamente menor do que 2 e maior que 3. E por fim, f' será menor do que 0 nessa região entre esses dois, para x entre 2 e 3. Nós sabemos que informações sobre a f' nos fornecem informações sobre a f. Das aulas anteriores, nós sabemos que a f', por se anular em 2 e em 3, nos diz que 2 e 3 são candidatos a fornecerem pontos críticos. Ou seja, essas duas abscissas, elas podem nos fornecer ponto de máximo relativo, ou mínimo relativo, ou absoluto para a função f. Não para a derivada, para a função f. Então, através da função derivada, nós encontramos informações sobre a função f, pontos críticos de f. Nessa região, f' é positivo. E de resultados de aulas passadas, nós sabemos, portanto, que nessa região, a nossa função original f é crescente. Então, f é crescente, eu vou sinalizar assim, para x menor do que 2 ou x maior do que 3. E a f' é negativa para essa região. Daí nós podemos deduzir analogamente que a função original f é decrescente para x entre 2 e 3. Então, nós podemos começar a fazer um pequeno esboço da f aqui. A f toca o eixo y lá no menos 28. Vou logo avisando que vou fazer algo fora de escala. Ela toca o eixo x em 2 e em 7,5. Agora eu vou fazer uma coisa que não é obrigatória, mas eu vou marcar aqui 2 pontos e com o auxílio deles 2 regiões, no 2 e no 3, que são esses aqui. No 2 e no 3, lembrem-se, o 2 e o 3 são candidatos a fornecerem pontos críticos. O que eu estou fazendo aqui é dividir em regiões. Isso não é tão necessário, é apenas para ajudar a visualizarmos. Lembre-se, nós estamos tentando esboçar o gráfico da função f. O gráfico passa por aqui e por aqui.
Esses dois pontos, entretanto, eles formam divisórias importantes para nós. Por quê? Para todo x anterior ao 2, a função é crescente. Eu vou colocar esse sinal assim. Para toda essa região aqui, abscissas anteriores ao 2, a função cresce. E para abscissas posteriores ao 3, também ela é crescente. Ela vai decrescer nessa região. Ela funciona mais ou menos dessa forma. O 2 e o 3 são candidatos a fornecerem pontos críticos. No 2, nós sabemos até o valor da f, felizmente, por sorte. A f de 2 nós sabemos que é 0. 2 é uma das raízes, lembrem-se. A outra raiz era 7,5. Agora vamos olhar para essa informação aqui. A função está crescendo antes do 2. Do 2 em diante ela decresce até chegar para cá. Vamos olhar só nessa região nas proximidades do 2. Ela vem daqui, digamos que ela está vindo aqui, faz isso, está crescendo. Chega no 2 e daqui ela decresce. Nós estamos tentando intuir o que acontece. Pouco antes do 3, ela está decrescendo e logo depois ela cresce. Então, muito provavelmente o que está acontecendo é isso aqui. O 3 é justamente o momento em que ela para de decrescer para crescer. Assim como o 2 aqui, que era justamente o momento em que ela parava de crescer para decrescer. Isso aqui está crescendo, a partir daqui é sempre crescente, não nos esqueçamos de que ela passa por aqui. Muito provavelmente é assim, mas precisamos ter certeza. Como nós teremos certeza? Bom, para termos certeza que esse gráfico vai embora lá para cima e vai embora ali para baixo, uma primeira coisa que poderia ser feita é calcular o limite de f de x quando x tende a infinito. O limite desse polinômio. Nosso polinômio, lembre-se, era 2x3 menos 15x2 mais 36x menos 28. Isso aqui dá mais infinito. E esse outro limite de f de x quando x tende a menos infinito, ou seja, quando x caminha indefinidamente para a esquerda, é menos infinito. O que condiz com esse esboço, aliás, muito mal feito, me perdoem, que nós estamos fazendo aqui. Mas vamos agora tentar obter a certeza de que esse 2 e esse 3 nos fornecem, respectivamente, aquilo que nós estamos achando que eles fornecem aqui. Um ponto de máximo relativo e um ponto de mínimo relativo. Como nós poderíamos fazer isso? Quando a derivada de uma função se anula num ponto de abscissa x0, por exemplo, significa que nesse ponto de abscissa x0, a reta tangente ao gráfico é horizontal e muito provavelmente esse ponto será um ponto de máximo ou de mínimo relativo. Nesse caso será um de máximo. Mas como matematicamente teríamos certeza disso? À esquerda desse ponto, nós estamos vendo uma tangente com coeficiente angular positivo. Aqui o coeficiente angular é nulo. E à direita nós estamos vendo retas tangentes com coeficiente angular negativo. O que está acontecendo à medida que o x percorre esse eixo? A derivada está decrescendo. Quem é a derivada? Eu repito, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente à curva. É muito importante termos sempre em mente o significado da derivada. Então, à medida que nós caminhamos no sentido positivo de x, a derivada aqui está decrescendo. Quem mede o crescimento da derivada? Quem mede a variação da derivada? A variação de qualquer função se mede pela derivada dela. Então, a variação da derivada se faz por intermédio da derivada dela, que é a derivada segunda. E a variação dessa derivada aqui é negativa, porque ela está decrescendo. Quando uma quantidade está decrescendo, sua variação é negativa. Significa que nesse ponto, a f2' deve ser negativa. Esse ponto de máximo,
a f2' deve ser negativa. Reciprocamente, se você tiver algo assim, um ponto aqui onde a derivada primeira se anula, à direita, como nós estamos vendo, nós temos pontos onde a derivada primeira é positiva, e à esquerda, logo à esquerda, nas proximidades desse ponto, nós temos os lugares onde a derivada primeira é negativa. O que está acontecendo à medida que percorremos o x? Derivada primeira negativa, depois zero, depois positiva, ou seja, a derivada primeira está crescendo. Sua variação, portanto, é positiva. Isso é algo bem intuitivo, como eu falei, eu não vou provar rigorosamente, mas percebam como a ideia é bastante aceitável. Não é uma demonstração, eu repito, é apenas um pequeno argumento que nos ajuda a entender o que está acontecendo. Em suma, o que nós queremos aqui? Queremos dizer que quando f' é zero e f2' é menor do que zero, você tem um ponto de máximo relativo. Na verdade, eu vou colocar apenas ponto de máximo, porque esse máximo pode ser um máximo global, não precisa ser máximo local. Não precisa ser máximo apenas relativo. Se f' é zero e f2' é positivo, então nós temos um ponto de mínimo. Vamos ver um exemplo muito prático para isso. Um exemplo muito prático. Uma função com a qual nós já trabalhamos várias vezes. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos fazer de conta que nós nem soubéssemos que isso era uma parábola. Vamos ver a f' aqui. F' 2x menos 5. Então, quem é o valor de x que anula a f'? É o 5 meios, né? Nós sabemos que f' de 5 meios é zero. 5 meios, portanto, é uma abscissa candidata a fornecer ponto de máximo ou de mínimo. Vamos ver se ela fornece, de fato, um de tais pontos. Vamos fazer a f2'. Quem é f2'? É simplesmente 2, que é maior que zero. Tendo isso e isso, nós concluímos que essa abscissa fornece um ponto de mínimo. Aí nós poderíamos começar a fazer um esboço do gráfico da função. Nessa abscissa aqui, 5 meios, nós teríamos um ponto de mínimo. E esse mínimo, como nós sabemos, neste caso aqui, é um mínimo global, né? Não tem aí nenhum ponto dessa parábola com ordenada menor do que a ordenada desse ponto. A ordenada desse ponto pode ser facilmente calculada aqui, aplicando essa abscissa aqui, né? Ninguém precisa lembrar de menos b sobre 2a ou menos delta sobre 4a. Mesmo porque não é só isso que nós vamos precisar para trabalhar com nossas funções. Imagine, por exemplo, aqui no caso nós estamos trabalhando com uma função polinomial do terceiro grau. E em muitos casos nós teríamos funções que não são nem polinomiais. Muito bem, recapitulando, se f' é zero e f2' é negativa, nós teremos ponto de máximo. Se f' é zero e f2' é positivo, nós teremos ponto de mínimo. Então vamos voltar à função com a qual estamos trabalhando e lembrar que nossos candidatos a pontos críticos são os pontos de abscissas 2 e 3. A nossa função original era 2x3 menos 15x2 mais 36x menos 28. A nossa derivada primeira ficou 6x2 menos 30x mais 36. Quem é a derivada segunda? A derivada segunda é 12x menos 30. Felizmente, uma derivada segunda bem simples. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que f' é zero no 2 e no 3.
Vamos ver qual é o sinal de F2' nesses locais. Vamos começar com 2. Nós temos F' igual a 0. No 2, qual será o sinal de F2' nesse mesmo ponto? É só calcular aqui. 12 vezes 2, 24, menos 30 é algo negativo. Portanto, esse ponto de abscissa 2 é de máximo local. Esse é de máximo local mesmo, né? Existem outras abscissas que nos fornecerão ordenadas bem maiores. Então, esse ponto é um ponto de máximo local. O outro deve ser de mínimo local. Nós devemos, portanto, esperar uma derivada segunda positiva para ele. Vamos ver. No ponto de abscissa 3, que é um ponto onde a derivada primeira se anula, nós vamos ver que a derivada segunda vai dar positiva. De fato, 12 vezes 3, 36, menos 30 dá 6, que é maior que zero. A derivada segunda nesse ponto é positiva. Então, esse ponto de abscissa 6, de fato, é um ponto de mínimo relativo. Notem que a derivada segunda está nos dizendo algo também sobre a concavidade. Quando ela é positiva, a concavidade está para cima. Quando ela é negativa, a concavidade está para baixo. Nós vamos também aceitar esse fato sem demonstração. E vamos, por fim, verificar uma coisa aqui importantíssima também. Eu quero mostrar o traçado do gráfico da função com a qual nós estamos trabalhando através de um software. Vamos dar uma ampliada para a região que me interessa. Aqui nós temos um ponto da curva, no qual nós traçamos a reta tangente. No 2, evidentemente, a tangente é horizontal. No 3, a tangente também é horizontal. Os coeficientes angulares no 2 e no 3 da reta tangente são nulos, o que significa dizer que no 2 e no 3 a derivada primeira dessa função cujo gráfico está em amarelo é zero, né? Mas eu vou me preocupar com esse trecho específico entre o 2 e o 3, por isso que eu não vou ficar vendo a reta tangente muito longe disso. Veja o movimento dessa reta tangente. Chega um momento que ela para de girar para um lado e gira para o outro. Começa aqui, por exemplo, ela está girando no sentido horário. Chega um momento que ela para de girar no sentido horário, para de girar no sentido anti-horário. E é naquele preciso momento que eu estou interessado. Vamos ver de novo. Girando em sentido horário. Nesse momento ela para de girar em sentido horário, para girar em sentido anti-horário. Em que ponto isso acontece? Esse ponto em que muda o sentido de rotação da reta tangente, que é o ponto que nós chamaremos de ponto de inflexão, é esse ponto que nós estamos procurando. Nós estamos procurando o ponto em que a reta tangente para de girar em um sentido e começa a girar em outro. Está mais ou menos por aí esse ponto. Vamos verificar uma maneira sistemática de achar as coordenadas desse ponto de inflexão. Vamos olhar para esse gráfico aí. Vamos supor que nesse ponto aqui, esse ponto de abscissa x0, por exemplo, a derivada segunda se anula. Vamos lembrar aquilo que nós falamos sobre concavidade. Vejam que aqui, um pouco antes desse ponto, a concavidade está para baixo. E um pouco depois, a concavidade está para cima. Significa que antes desse ponto, a derivada segunda era negativa. Depois desse ponto, a derivada segunda era positiva. Concavidade para baixo e depois concavidade para cima. A mudança de concavidade no gráfico
é equivalente à mudança no sentido de rotação da tangente. Aqui as tangentes, vamos olhar aqui de forma bem intuitiva. Aqui as tangentes estavam girando, à medida que eu estou andando para a direita, evidentemente, as tangentes estavam girando no sentido horário. A partir daqui, as tangentes começam a girar no sentido anti-horário. Concavidade para baixo antes, concavidade para cima depois. E aqui é onde a concavidade muda. Ou, em outras palavras, é onde o sentido de rotação da tangente muda. Isso pode acontecer assim, ou pode acontecer assim também, contrário. Concavidade para cima, primeiro. Aqui, derivada segunda se anulando. E aqui, concavidade para baixo. Depois. O ponto de inflexão é justamente caracterizado por isso. É um ponto onde a derivada segunda se anula, e antes desse ponto ela tem um sinal, e depois desse ponto ela tem outro sinal. É isso que é um ponto de inflexão. Nós poderíamos raciocinar em termos variacionais de novo. Por exemplo, como a derivada segunda está variando daqui para cá? Primeiro ela era negativa, depois ela era nula, depois ela era positiva. O que é que está acontecendo? A derivada segunda está aumentando. Quem é que mede a derivada segunda? É a derivada terceira. Que nesse caso é positiva. Por quê? Porque a derivada segunda está crescendo. E aqui? Nós temos derivada segunda nula também. E ao longo desse percurso, a derivada segunda está decrescendo, porque primeiro ela era positiva, depois ficou nula e depois ficou negativa. Então a derivada terceira, que mede sua variação, é negativa. Nós poderíamos ir atrás disso também, derivada segunda nula e derivada terceira não nula, nesse ponto. O problema é que nem sempre é simples calcularmos a derivada terceira de uma função. Quando ela é um polinômio, é maravilhoso. Mas se ela não for um polinômio, for uma função muito complicada, às vezes isso não convém. De qualquer modo, depende do caso em questão. Então vamos procurar o ponto de inflexão aqui. A derivada segunda se anula aqui para x igual a 30 sobre 12. Ou seja, para x igual a 5 meios. Nessa abscissa, nós temos anulamento da derivada segunda. Reparem que por esse desenho, que está muito mal feito, antes desse local, a concavidade era para baixo, e depois desse local, a concavidade era para cima. O que significaria que, caso quiséssemos fazer aqui o teste de uma derivada terceira, nem assim ele é chamado por não ser tão usado, nós poderíamos. Antes a derivada segunda era negativa, depois ficou nula, depois ficou positiva. Quer dizer, a derivada terceira aqui deve ser positiva. Como é? Ao calcularmos a derivada terceira aqui, vai dar um número não nulo, vai dar positivo. Esse é um ponto de inflexão, portanto. Ponto de inflexão. Eu quero só propor um exercício até mais simples do que esse, para vocês tratarem com essa função do terceiro grau, o polinômio do terceiro grau mais simples que existe. Tentem fazer esse tipo de investigação aqui, e eu quero atentar para um fato importante. F' se anula no zero, mas o zero não vai ser ponto de máximo nem de mínimo aqui. Ok? Quando o ponto é de máximo ou de mínimo, a F' nele é zero. Mas a recíproca não é necessariamente verdadeira. Se a F' se anula, o ponto não é necessariamente de máximo ou de mínimo. O ponto vai ser de máximo ou de mínimo se a F' se anula e a F' não se anula. Assim como o ponto vai ser um ponto de inflexão se a F' se anula e a F3' não se anula. Eu sugiro fortemente que tentem trabalhar da mesma forma que nós fizemos aqui com essa função. É um primeiro exemplo bastante instrutivo para começarmos a aplicar isso.